Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui conosco, da TV Espírita, da Associação Social Cultural Espiritualista de Viseu, para prepararmos o nosso Evangelho. É conveniente colocar uma jarra com água e os copos em número suficiente para aqueles que vão participar nos próximos instantes dos ensinamentos de Jesus, daquilo que nós procuramos neste momento, que é conhecer um pouco mais da sua mensagem para a colocarmos em prática na nossa vida. Vamos então preparar-nos para este Evangelho, prepararmos o nosso ambiente com uma canção. Página 53. Sou apenas mais um cidadão que acredita no amor. E quem crê, por favor, não disfarce a esperança que tem. Quem não crê tem a minha amizade e respeito também. Eu, porém, acredito em Jesus, em quem chamo o Senhor. É tempo de ser esperança, é tempo de comunicar, tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. Tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. Neste mundo que faz da matéria seu Deus e seu Filho. Quem tem fé, por favor, não se omita fingindo não ter. Quem não tem, por favor, nunca deixe a matéria vencer. Eu, porém, acredito que o reino de Deus vive em mim. É tempo de ser esperança, é tempo de comunicar, é tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. É tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. Quando eu vejo que existe no mundo esta falta de paz, os cristãos com vergonha de ser como Cristo pediu, tanta gente buscando a verdade em caminhos sem Deus, vou gritando com todas as forças de que sou capaz. É tempo de ser esperança, é tempo de comunicar, é tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. Tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. Senhor Jesus, te queremos agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, ouvir os teus ensinamentos, para que possamos sair cada vez melhores, hoje daquilo que fomos ontem e amanhã daquilo que fomos hoje. Senhor, dá-nos essa força, para que nós possamos ter aquele grãozinho de mostarda que faz mover montanhas, para que nós possamos, todos nós, tirar de nós aqueles montes, aquelas montanhas que nós ainda temos, os vícios que trazemos do passado. Por isso, Senhor, estamos gratos por tudo aquilo que nos dás. Provavelmente é muito mais do que aquilo que nós merecemos. Ajuda-nos nesta nossa vinda, nesta nossa passagem por este mundo de expiação e provas, para que realmente um dia, quando partirmos, possamos sentir que fomos melhor do que aquilo que viemos, que é sinal do nosso progresso.
Por isso, Jesus, mais uma vez te agradecemos por tudo aquilo que nos dás e ajuda-nos a pôr os teus ensinamentos e a levá-los a todas as pessoas que não te conhecem, para que realmente este mundo em transformação seja breve e para que realmente nós possamos ser melhores hoje do que aquilo que fomos ontem e mais uma vez amanhã do que aquilo que fomos hoje. Obrigado por tudo, Senhor, por aquilo que nos dás, porque realmente não é como nós queremos, é como tu queres, porque realmente tu sabes tudo aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Obrigado, Jesus, que assim seja. Do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24, página 81, quais são os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação não tem limites nitidamente traçados, se o entendermos como o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos, mais avançados do que a Terra, ele é o menos denso, menos pesado e menos grosseiro, e por consequência sujeito a menos vicissitudes. Num grau mais elevado é diáfano e quase fluídico, num grau ainda mais elevado desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo onde o espírito é chamado para viver, reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por sucessivas transformações, eteriza-se cada vez mais até à depuração completa que constitui os espíritos puros. Se esses mundos especiais estão destinados como estações aos espíritos mais evoluídos, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de despreendimento em que se encontram permite-lhes deslocar-se para todo o lado onde os chamem para as missões que lhe foram confiadas. Se continuarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como tem lugar sobre a Terra, podemos dizer que está limitada aos mundos inferiores. Depende, portanto, do espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. É também de considerar que no estado errante, quer dizer, no intervalo de existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual o liga e o seu grau de evolução. Assim, na erracidade, é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Do livro Vem Comigo, Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, a mensagem de hoje intitula-se Corpo. Quantas vezes sentes que carregas um pesado fardo, parecendo que o teu corpo te serve de castigo para uma vida que também se abate sobre ti, com problemas e dores morais, para os quais não encontras explicação. É hora de confiar na justiça divina que a cada um dá de acordo com as suas obras e, como não há acaso, procurares encontrar as causas de tudo quanto te sucede. O corpo é a vestimenta sublime que nos é concedida para a grande viagem da evolução. Quando vieste à Terra, pela abençoada porta da reencarnação, foste tu que pediste te fosse permitido deixar por aí as marcas dos erros que tu próprio cometeste e que eram as causas do teu sofrer. O corpo é esse abençoado caminho onde consumimos essas energias inferiores. Respeita-o, cuida dele, para que nele deixes o máximo que possas. O Espiritismo, essa nova ciência que nos tem vindo a proporcionar àqueles que sobre ela se debruçam conhecimentos que até então praticamente nem sequer pensávamos neles, vai
trazendo ao homem, particularmente àquele que se preocupa em conhecer um pouco mais sobre a existência das coisas para além da matéria, vem-nos trazendo ensinamentos, pequenos que sejam, mas são fundamentais para a compreensão das leis da vida. Abordarmos o aspecto da reencarnação é abordarmos, de facto, uma das leis fundamentais que, infelizmente, ao longo da história, foi deturpada, ou pelo menos mal interpretada. Daí que as religiões, particularmente as cristãs, não se debrucem muito sobre o problema da reencarnação. A reencarnação é a possibilidade que Deus nos dá a todos os seus filhos, que somos espíritos, a oportunidade de aprendermos um pouco mais, fundamentalmente de corrigirmos tudo aquilo que de menos bom, de menos bem feito, terá sido feito ao longo da vida, ao longo das vidas pregressas. Estamos nesta vivência e teremos certamente outras, de acordo com aquilo que sejam as nossas posturas, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, tudo sobre naquilo que são os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Reencarnar é vir de novo à Terra ao aprendizado deste mundo Terra, mundo ainda bastante atrasado em termos cósmicos, em termos universais, para que todos nós, aqueles espíritos que têm essa possibilidade, permitam ter condições, eles próprios, de caminhar um pouco mais, de aprender um pouco mais, de seguir mais em frente naquilo que são as grandes tarefas que competem a todos. Estarmos decididos, estamos determinados, todos nós, a ter um futuro lá bem mais longe, de felicidade, de paz, de sabedoria, de comportamento, sempre aprimorado perante aqueles que, como nossos irmãos, seguirão certamente ao nosso lado. Tudo nos é permitido fazer, mas tudo terá que ter responsabilidades quando esse comportamento que vamos tendo vai ditando determinado tipo de azares, de falhanços, de correções que são necessários fazer para que as reencarnações, pela misericórdia de Deus, se possam realizar. Ninguém vai ficar para trás, como temos referido várias vezes, mas compete-nos a nós individualmente e particularmente a nós que mais conhecemos agora, ou melhor conhecemos agora, as leis superiores que nos comandam, abrir este conhecimento e aprofundar este conhecimento em prol daqueles que o queiram ouvir. Conhecer a reencarnação é conhecer o melhor caminho para a felicidade futura. Que saibamos todos irmanar-nos nesses sentimentos, conforme Jesus nos pede, para que continuemos nesta divulgação primorosa e fervorosa que todos temos que ter, no sentido de podermos ajudar como irmãos que somos neste mundo terra, quer encarnados, quer desencarnados. O Espírito de São Luís, na mensagem que ouvimos do Evangelho segundo o Espiritismo, vem-nos esclarecer sobre os limites das encarnações. E conforme nós podemos constatar, não existe um limite. Ou seja, Deus não nos impõe um prazo para nós atingirmos a evolução. Deus criou-nos espíritos simples, ignorantes, para, por intermédio dos nossos esforços, dos nossos méritos, podermos chegar ao topo da evolução, à condição de espíritos puros, à perfeição. E então, conforme os espíritos nos ensinaram, nós começamos num mundo primitivo. E nesse mundo primitivo, as nossas primeiras encarnações foram encarnações provavelmente muito curtas, porque nessa época nós ainda vivíamos muito próximos dos reinos, do reino animal, portanto dos selvagens. Ainda vivíamos de instintos, ainda estávamos sujeitos a muitos perigos e, portanto, nós teríamos encarnações que eram praticamente automáticas. Nascíamos, vivíamos, morríamos e quase retornávamos novamente ao corpo.
No atual estádio em que se encontra o planeta Terra, que é um mundo de expiação e provas, nós já não reencarnamos dessa forma. Ou seja, todos nós, espíritos que já adquirimos consciência, que já sabemos discernir entre o bem e o mal, que fomos transformando os nossos instintos em sentimentos e que fomos desenvolvendo o livre-arbítrio, podemos assim decidir, conforme o Gênio dizia, podemos assim tomar as nossas decisões, quaisquer que elas sejam, mas teremos que ser responsáveis pelas consequências que daí advenham. E então, nós, neste estádio de mundo de expiação e provas, podemos ter um intervalo entre as reencarnações curto, mas também pode ser muito longo, porque vai depender exatamente dessa nossa vontade em querermos modificar-nos, em querermos aperfeiçoar-nos. E nestes primeiros mundos, o nosso corpo, a nossa vestimenta do espírito, é uma vestimenta grosseira, que nos prende a esses mundos, que nos limita aquilo que são as ações do espírito. E que, após a morte, o espírito continua na erraticidade, como também ouvimos São Luís dizer, com um outro corpo, que é o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. E esse corpo espiritual será mais ou menos materializado consoante o nosso estado evolutivo. Se nós ainda vivemos mais próximos dos prazeres da matéria, da sensualidade, se as questões materiais ainda nos dizem muito mais do que as questões espirituais, naturalmente que o nosso perispírito será um perispírito ainda mais materializado, fazendo com que também no mundo espiritual o espírito tenha mais limitações do que aqueles que já vão mais adiante na caminhada e que, portanto, já têm um perispírito mais eterizado, conforme nós ouvimos o Espírito São Luís. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos modificando aquilo que é a estrutura material do nosso corpo espiritual. Vamos cada vez mais ter um corpo mais etéreo, mais sutil e, portanto, menos denso, menos próximo da matéria. E a nossa evolução far-se-á para mundos de regeneração, para mundos felizes, até chegarmos aos mundos divinos. E nessa caminhada, conforme o Espírito São Luís nos diz, o nosso corpo, no plano material, também vai sofrer alterações. No mundo de regeneração ainda temos uma necessidade de um corpo ainda material, semelhante ao que temos atualmente, mas nos mundos felizes e nos mundos celestes, esse corpo já não é tão grosseiro, o que permite que os espíritos nesses níveis evolutivos possam deslocar-se a outros mundos em tarefas, em missões, enquanto se encontram ligados a esses mundos para a sua caminhada. Na segunda leitura, o Espírito de Maria Teresa Magalhães vinha de alguma forma concitar-nos à reflexão sobre aquilo que é a importância de nós cuidarmos do nosso corpo. O nosso corpo material é uma ferramenta que Deus nos concedeu para nós podermos prosseguir a nossa evolução. E muitas das mazelas que nós fomos criando ao longo das nossas vidas passadas ficaram registadas no nosso corpo espiritual, que é o perispírito. E nesta vinda à Terra, no nascer de novo, no reencarnar, muitas das vezes nós vamos depurar o nosso perispírito. Vamos transferir para o nosso corpo mais grosseiro essas
imperfeições, essas marcas de vidas anteriores e vamos, com a misericórdia de Deus, libertando-nos dos nossos erros, das nossas faltas, das nossas dívidas. Então, é importante que nós aproveitemos esta nossa oportunidade atual no corpo para cuidarmos dele, que ele, ao fim e ao cabo, é um mata-borrão do nosso perispírito, onde vão ficar, de alguma forma, imantadas essas faltas e que nós procuremos não contrair outras. Que nós não nos livremos de algumas dívidas e, ao mesmo tempo, contraímos ou contraímos outras que depois teremos novamente que saldar. Então, cuidemos do nosso corpo, cuidemos do nosso espírito, para que esta oportunidade, para que esta nossa encarnação seja, obviamente, útil para nós em termos evolutivos. Vamos prosseguir o nosso Evangelho agora com a irradiação. Como ouvimos, cuidemos do nosso corpo, cuidemos do nosso espírito. Como é bom, Senhor, nós termos consciência que a morte não existe. Foi a grande boa notícia, a boa nova que nos deixastes. Então ajuda-nos a cuidar de facto do corpo, para que ele nos conduza até à hora, só tu sabes, da nossa partida para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos todos uns aos outros, porque a humanidade, nós todos temos falta de amor, uns pelos outros. Ajuda-nos, Senhor, a pensar mais nos teus ensinamentos e a colocá-los em prática, porque há mais de 2000 anos pregaste, exemplificaste, e nós continuamos a errar, sempre a errar, Senhor Jesus. Não pensando, não meditando, que a porta é estreita, como nos advertiste, e que temos que escolher entre os bens materiais e os bens espirituais. E como espíritos eternos que somos, Senhor, isto é apenas uma passagem. Então ajuda-nos a valorizar mais as coisas do espírito, porque são as únicas que levamos connosco, que ninguém nos pode tirar. Tudo o resto fica, nem o corpo nós levamos. Ajuda-nos então a amar, Senhor, porque se nos amarmos uns aos outros, fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, nós praticaremos a verdadeira caridade, porque jamais haverá a ganância, o ódio, o rancor, jamais haverá o egoísmo, o orgulho. Portanto, tudo aquilo que temos a mais ajudaremos o nosso próximo e nessa partilha, Senhor, nessa dádiva de amor uns com os outros. Não há uns, porque os ricos, como tu disseste, haverá sempre, mas não haverá os ricos e os miseráveis que não têm sequer para comer e morrem à fome. Ajuda-nos, Senhor, a interiorizar e a colocar em prática e aceitarmos todos uns aos outros, com os nossos erros, com os nossos defeitos, sendo pacientes, sendo indulgentes, porque tu, que és o Mestre, não criticas ninguém, estás sempre de braços abertos para nos ajudar. Então façamos isso com todos aqueles que são os nossos mais próximos, começando aí, mas alargando para toda a humanidade, porque todos somos irmãos. Ajuda a todos, Senhor, que o teu amor se derrame sobre os corações dos homens e possam, nesta noite, esse amor, juntamente com as nossas vibrações, com as nossas preces, aliviar também todos aqueles, Senhor, que no mundo terra, de les a les, sofrem, choram, pedem auxílio e tantas vezes ninguém os escuta. Que a paz, Senhor, reine também em todos os corações, em todos os lares, em todos os lugares
do plano Terra. Abençoa, Senhor, a todos nesta noite e que a tua paz, a serenidade, o alívio fique com todos nós. Que assim seja. Página 42. Rainha Santa, irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Santa Isabel, mãe, bela princesa, socorrista das vivências mais penosas, está sangrando nobre alma portuguesa, vem perfumar nossas dores com tuas rosas. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora, bondosa amiga, rogai velas por nós. Venha socorro destas pobres pecadoras, com tua força divina não estamos sós e seguiremos mitigando tantas dores. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora, Assis distante, São Francisco elegeste como teu guia, teu modelo de luz. Nobre Rainha, te pedimos que com ela nos conduzam por Maria até Jesus. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. E chegamos agora ao momento de beber a água que colocamos no início do nosso Evangelho e que a espiritualidade amiga, os nossos benfeitores, espíritos familiares, certamente fluidificaram como auxílio para cada um de nós. Aproveitemos também a vibração no momento, no nosso lar, para podermos ficar mais um pouco convivendo em família. Despedimos-nos, desejando a todos muita paz, muita luz, lembrando que amanhã estamos de volta pelas 20 horas na nossa associação com mais uma palestra que se repetirá igualmente no mesmo horário com outro tema na sexta-feira também da nossa associação. Então, bem-haja, muita paz e que Jesus nos abençoe.